Boa tarde a todos de volta. Esse vídeo vai ser postado no canal YouTube Cenários Estratégicos. Haverá outros também que valem a pena ir, são vídeos breves onde eu os convido à reflexão. Então, hoje estamos, a sociedade que se importa com o Brasil continua perplexa com o resultado do Supremo. Pois bem, esse resultado não me surpreendeu nem um pouco. Por quê? Quem me acompanha já sabe que eu venho dizendo que o PT, para chegar no poder, ele levou 40 anos se planejando, buscando, sobretudo, corrigir todos os erros que a esquerda cometeu antes. Evidentemente que eles começaram se infiltrando na cultura, na educação, nas igrejas, movimentos sociais. Depois que eles adquiriram alguma consistência, eles passaram também a influenciar, a formar e a introduzir seus membros e simpatizantes, acólitos, nos demais segmentos e instituições da sociedade. Isso ainda antes do Lula assumir o poder. Porque no segundo mandato do Fernando Henrique, que também é grancista, também é signatário do Foro de São Paulo, ele abriu espaços para órgãos públicos, sobretudo de segundo e de terceiros escalões, ainda no seu segundo mandato, para que eles fossem loteados por membros simpatizantes à ascensão do PT. A rigor, a história ainda vai mostrar isso, que quem facilitou sobremaneira a chegada do Lula ao poder foi o próprio PSDB e o Fernando Henrique, em função de um esgotamento, digamos assim, planejado, que eles passaram a perceber e tentaram mostrar à sociedade que abririam as portas e as urnas para uma renovação, entre aspas. Eles tentaram se mostrar mais complacentes, mais tolerantes, mais inteligentes que a abertura dos militares. Isso daí eu li ao longo de alguns articulistas, alguns artigos, isso ficou nítido, ficou muito nítido para mim a partir de 2 anos antes do Fernando Henrique entregar o poder. E uma das formas que eles tiveram foi exatamente a nomeação no âmbito judiciário. Então, hoje o que temos no STF também temos da mesma forma em âmbitos de tribunais estaduais, no STJ. Surpreende alguns aí que deram favor à condenação do Lula. De fato, me surpreendeu porque eles foram indicados por Lula e PT. Aquilo foi ótimo. Todavia, eu não sei se isso tem força para manter o governo Bolsonaro e a nova orientação socioeconômica de pé. Para se ter uma ideia, essa composição dos ministérios, sobretudo o STF, ela é que causa isso. Não se iludam de forma nenhuma, porque só chegam às mãos dos presidentes quem os partidos assim lhes aprouver e quiser. Então, os indicados pelo PT por Lula e por Dilma só chegaram às mãos tanto de Lula ou de Dilma porque houve um interesse e um comprometimento deles com o PT. Quem quiser buscar, o ministro Fux, ele falou isso por ocasião de 2003, se eu não me engano, 2004, perdão. Falou na entrevista da revista Playboy, o desespero dele porque a cúpula do PT não queria o nome dele na indicação e ele se apegou ao Dirceu, usou uma estrutura de aproximação e finalmente o poder que o Dirceu tinha, ele acalmou e impôs o nome de Fux. Ele deixou isso bem claro e de lá eu fiquei observando. Então, só para relembrar, o MDB impôs o Celso de Mello ao Sarney. Depois o Collor colocou o seu primo, Marco Aurélio Mello. Depois nós tivemos o Gilmar Mendes imposto pelo PSDB. PSDB também é marxista e grancista. Eles só são elegantes, mas não se iludam com isso não, que expressiva parcela deles também
é signatário do Foro de São Paulo. Depois nós tivemos os ministros indicados por Lula, os ministros indicados por Dilma, e no meio do nada o Joaquim Barbosa, longe dos seus 70 anos, pede uma aposentadoria à guisa de uma perseguição que ninguém nunca comprovou, não houve profundidade de investigações, enfim. Aquilo dali chamou bastante atenção. Por quê? Abriu espaço ao MDB voltar a indicar por intermédio do Temer, e dessa vez foi Alexandre Moraes, que, não se esqueçam, ele já foi advogado do PCC. E hoje nós temos loteados nesse nosso Supremo pessoas que têm essa origem. Então não se iludam que toda e qualquer decisão deles vai ter um ou outro de contra para não mostrar que é unanimidade, mas não se iludam. Eu lembro muito bem que por ocasião da indicação do ministro Fachin, porque o presidente ele indica uma lista tríplice, Lula e Dilma eles não se deram esse trabalho. E o Senado ele simplesmente acata. Eu lembro que havia uma oposição, entre aspas, do PSDB por ocasião da reunião da sabatina. E do PSDB ficou apenas o Álvaro Dias. E já pululava na WhatsApp, no Facebook, aqueles filmes do Fachin em reunião com o MST, porque ele foi advogado no MST. E estava lá indicado pela Dilma para ser ministro do Supremo. E num jantar de comemoração da Associação Comercial da cidade de Nova York, não foi do Estado, não foi do país Estados Unidos, foi de uma associação comercial, não foi da ONU, não foi de nada, tampouco do Partido Democrata. A cúpula e boa parte dos senadores que deveriam estar votando em tese contra a nomeação do Fachin simplesmente foram lá para prestigiar a homenagem numa cidade, em uma associação comercial do Fernando Henrique Cardoso, líder do PSDB. Então, para lá foi o Aécio Neves, para lá foram os demais medalhões, Tasso Gereissati, Fernando Henrique, e aqui ficou o Álvaro Dias, que propalava aquela tentativa de revolta. E o que me surpreendeu é que depois da indicação ele laconicamente disse que votou em favor da diplomação, porque disse que não viu nada no histórico do Fachin que comprometesse ele, e ficou por isso mesmo. Então eu fiz as anotações aqui, como o vídeo ele é artesanal, eu vou fazer as anotações aqui para ajudar as nossas reflexões, né? Os tribunais, o STF, STJ, tribunais estaduais, das circunscrições, eles são indicações do presidente, isso não se iludam, não. Os senadores, eles aprovam essas indicações, essas diplomações, sobretudo para o STF, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho e também o STM, eles aprovam. Agora, o que chama atenção é a quantidade dos 81 ministros que comparecem a essa sabatina. E aí que é a vergonha. A quantidade que tiver lá, a maioria, o cidadão é indicado, mais adiante é diplomado, por isso que nós temos o Toffoli, o atual presidente, um advogado sindicalista que não teve sucesso por 2 vezes em um concurso estadual. E também tivemos a indicação do Lewandowski, também um advogado sindicalista com baixíssimo histórico de vulto. Nenhum dos dois tem qualquer obra publicada no âmbito de direito. E o mais impressionante disso é o silêncio da OAB, o silêncio da Confederação Nacional dos Juízes. Aquilo dali praticamente foi um tapa na cara de todos eles e essas entidades representativas cooptadas pelo PT simplesmente silenciaram. Nenhum dos membros eu lembro de ter lido nada.
A única coisa foi o professor Ives Granda, que uma vez ele fez um artigo de manifestação, mas de pouca intensidade, que sequer eu consigo resgatar no Google. Aí uma pergunta que eu faço aqui para todos. Hoje em dia, em função das decisões do STF, eventuais que teremos nas outras instâncias, as decisões do Senado, as decisões da Câmara dos Deputados, relembrando que o Senado foi renovado em 80% daqueles que, em tese, chegaram lá para consertar o Brasil e acabar a corrupção. Os deputados foram renovados em 47%. E de lá para cá eu não li absolutamente nada que venha a comprovar que eles estejam preocupados em melhorar o país. Ou se tem, são coisas muito risíveis. Então, relembrando que nós tivemos aí alguns movimentos sociais de rua, e o que a nossa Câmara dos Deputados, com 47% de renovação, nos aprontaram? O orçamento impositivo, tiraram das mãos do presidente da República, sobretudo, a capacidade de investir. Reduziram para menos de 5% de todo o orçamento, o engessamento, o desengessamento do orçamento, ali o presidente ele é obrigado a salvar, a contribuir com estados e prefeituras deficitárias e investir. Imagina se a gente pode pensar em investir com 5% do nosso orçamento doméstico. E dentre os eventos engessados, nós temos essa contribuição para os presos. Nós temos as contribuições para os movimentos sociais, nós temos os Bolsas Famílias, inclusive para aquelas pessoas que não têm direito e falecidas. Isso elas correm para o Supremo e o Supremo dá ganho de causa. Isso foi fruto da decisão dos deputados eleitos pelo democrático voto útil. O cidadão não se interessa de conhecer a pessoa, vota, ele é diplomado porque ele só se apresenta para a eleição e é diplomado se ele cumprir rigorosamente o que o partido assim lhes determina. Volto a lhes dizer, eleger um parlamentar hoje de âmbito municipal, estadual e federal é perda de tempo, porque poucos, raríssimos serão os que vão lutar pelo seu eleitor. Eles vão obedecer às imposições dos partidos. Se todos esses movimentos recentes, de janeiro para cá, não deixou isso claro para quem vota, para quem está acompanhando, eu sugiro que procure fazer outra coisa, porque não tem condições de se prosseguir, de se alcançar uma governança social madura, se o cidadão não conseguir perceber esses pequenos detalhes. Aí a pergunta que eu lhes faço, nós tivemos o orçamento impositivo, nós tivemos o aumento do fundo partidário de 1,7 bilhões para 3,4, isso foi a resposta ao segundo grande movimento de revolta nas ruas. Isso com 3 dias úteis após, foi essa a resposta da preocupação, entre aspas, dos deputados. E o que ocorreu depois, essa manipulação, essa tentativa de não ter nenhum tipo de grilhão por parte do TSE, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, em função do indecente uso do fundo partidário. Ele já é execrável na sua destinação e no seu uso. E eles ainda nos responderam dessa forma. Está mais do que patente, está cristalino que eles não estão nem um pouco preocupados com o que a sociedade de bem está pensando. Então, era acerca das indicações, esse resultado mais imediato, eu deixo esse vídeo aqui para nós refletirmos. Eu, particularmente, eu não gosto de falar muito disso, não. O que me mobiliza a pesquisar são outros fatores de mais densidade, de mais impacto, emprego, saneamento, a baixíssima qualidade da nossa educação, as nossas relações exteriores, comércio exterior. Mais adiante nós vamos discutir alguns assuntos, ou pelo menos levar a atenção de todos aí.
Então, uma vez mais, eu lhes convido nessa página Cenários Estratégicos a fazerem uma visita, a distribuírem se acharem pertinente, dar o seu like e fazerem a sua inscrição. Boa tarde a todos.